Bem-vindos ao Family Business Voice, um espaço para protagonistas, sucessores, herdeiros, proprietários de empresas familiares, single family office. Aqui você é o protagonista da sua própria história. Não poderíamos trazer um tema tão relevante como o de hoje. Vamos conversar com Beatriz Azevedo Castro, fundadora da Memória Familiar. O tema central hoje é a força da memória na continuidade das famílias empresárias. Beatriz é fundadora da Memória Familiar, projeto pioneiro que transforma histórias familiares em legados duradouros. Ela foi responsável também por criar o livro e o site da Minha Família, uma experiência profunda e inspiradora sobre identidade, vínculos e legado, que eu aconselho todos vocês a permanecerem com a gente hoje para essa história e narrativa maravilhosa. Beatriz, é uma honra receber você aqui, uma pessoa que tanto nos inspirou e impactou na minha família e tem impactado inúmeras famílias no Brasil. Conta um pouco como é que você começou, da onde veio essa ideia de trabalhar com memória familiar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, né? Convidada pelo Nelson, aqui o Family Business Voice já é um sucesso e para mim é uma grande honra estar aqui e poder falar de um Obrigado. tema que eu gosto muito, que é a memória familiar. De onde vem isso, né? Eu venho de família grande, meu pai tem 14 irmãos, do lado da minha mãe também. Na família do meu pai são poucas mulheres, na família da minha mãe são 13 mulheres e um homem Uau, só. Então, uma família de muita conversa, uma família de poetisas, de pessoas que leem muito, de historiadoras, de escritoras. E desde que eu me lembro, a minha mãe era uma contadora de histórias da família. E eu sempre gostava de saber mais, né? Então, assim, eu me lembro pequena. Antigamente, quando tinha conversa de adulto, criança não ficava na sala, né? não podia ficar na sala, é Não podia verdade. ficar na sala. Então, aí eu ficava ali no cantinho escutando, quando as pessoas percebiam, eu falava assim: sai para lá, que isso aqui não é conversa para criança. E aí depois eu chegava em casa e falava assim: mãe, que é o resto da história? O que aconteceu depois? Então, eu penso que eu já nasci com essa coisa de fazer Curiosidade. curiosidade, com essa coisa de fazer reconexão com as histórias. E aí o tempo foi indo, eu fiz biblioteconomia, depois eu fiz gestão do conhecimento, fiz um MBA de bens culturais na GV, mas sempre os meus trabalhos foram focados no conhecimento das pessoas. Como é que as pessoas transmitem o conhecimento uma para outra? E, E e você falou, existia a profissão de bibliotecário. isso, Você fez uma formação disso? fiz uma formação de bibliotecária, que eu falo que é a arte de organizar informações. Apesar da Sim. biblioteconomia, quer dizer, de bíblio, quer dizer livro, na verdade a gente aprende a organizar qualquer informação. Então, qualquer coleção, e isso ajuda muito você a ter um pensamento Organizar o pensamento e a história, né? e a No história tempo. no tempo. Porque você tem vamos dizer assim, um parâmetro na biblioteconomia que a gente chama de classificação, que é assim, a primeira chama-se CDD, Classificação Decimal de Dewey, que ele começou pensando assim, de onde eu vim, né? Quem sou eu? Então, filosofia. Aí depois assim, não, alguém me criou. Então você tem ali o número 2, que é a religião. E aí você vai, né? Ele faz toda a caminhada. Então depois o 3 é conversar com as pessoas, né? A linguagem, como é que você troca essa linguagem. Então você começa a ter trocas, você precisa fazer contas. E aí eu sempre falo assim que como você trabalhou muito lá, não sei se é engenheiro e arquiteto, aí veio o 7, que são as artes, né? E olhando para o mundo, ele falou assim: nossa, mas tem muita gente que fez muita coisa, então precisamos escrever sobre as pessoas, né? Biografia. E aí você tem toda a parte de história, geografia, que é delimitando regiões. E Sim. isso é uma questão assim que em qualquer lugar do mundo que você vá, essa numeração é sempre a mesma, Sim. né? Você tem algumas digressões, mas Isso no deveria básico. ser uma matéria obrigatória, principalmente para nós aqui que trabalhamos com famílias empresárias, do trabalho de saber, como você falou, nossa origem, de onde a gente veio. Isso. E eu lembro quando eu fiz o curso da INSEAD, em que os primeiros módulos era para aprender a trabalhar com entender como você opera, por que você, quem é você, né? Por que você faz o que você faz. Então entender primeiro ter uma autoconsciência, um autoconhecimento
da sua identidade, né? Que aí está ligado com, acho que, os valores de onde a gente veio, e depois entender eu inserido no meu núcleo familiar, né? O meu núcleo familiar na família, a família na sociedade. Certo. Então, acho que essa questão de quando você traz a memória tem muito a ver como a gente foi educado. A sua família, ela influenciou muito essa sua formação? Eu acho que bastante, porque como são pessoas, vamos dizer assim, que gostam, ligadas às letras, né, É, a minha mãe escrevia muitas histórias a lápis, porque ela falava assim: "Eu que gosto de legal. mudar o meu pensamento que está escrito", né. A gente conseguiu editar um livro dela, ela era muito contra, ela gostava de escrever e ela lia para a gente essas histórias. Então, claro, isso acaba influenciando muito, ah, a nossa formação, né? E só complementando o que você falou sobre autoconhecimento, eu digo que memória é uma questão de autoconhecimento, porque você vai trazer da memória o que formou a sua identidade, né? O seu Sim. pertencimento ao grupo que você cresceu, as influências que você recebeu dali, os valores e tudo mais. E a memória familiar, ela é essa preservação de uma geração para outra. Né? E como é que a gente começou essa questão? Há mais de 25 anos que eu estudo e pratico a questão da memória familiar. Então, nós temos uma visão assim: história é um documento. Por exemplo, uma foto de aniversário. Sim. Ela representa, você pode dizer assim, o aniversário da minha avó. Mas na memória das pessoas que estavam ali é que você vai saber exatamente o que Cada aconteceu. uma tem uma memória daquele evento, né? Perfeito. Daquele momento. Daquele momento. A pessoa que estava do lado esquerdo não sabe o que da direita conversou. Então, essa memória é o que faz a diferença, eu digo. Porque são essas histórias da memória é que vão ficar e que as pessoas vão contar, vão lembrar, né, e vão falar dela. Essa conexão, né, que a gente chama, você acha que também quando você perde o vínculo, você falou muito do pertencimento, que eu acho que eu também costumo conversar muito com as famílias, que os valores têm muita ligação com o senso de pertencimento, né? Da onde você veio. E eu fui entender muito isso quando eu fui ao Líbano, depois que eu me formei na INSEAD, eu me presenteei de conhecer as minhas origens, né? Então, eu fui Ah, que bom. visitar a casa dos meus avós, que migraram de lá, né, no começo do século passado, e a casa estava lá intacta e me emocionou muito. Aliás, foi dali que eu me inspirei em ir atrás de uma pessoa que pudesse retratar e fazer o livro da É. memória da minha família e através hoje das mídias, né, indicações, a gente acabou chegando em você, graças a Deus. Foi um trabalho muito demorado, mas que valeu muito a pena. E a pergunta que eu ia fazer é se você acha que quando não existe essa conexão, você acha que onde perde os vínculos é pela falta da memória, de você entender das suas origens, das suas raízes? Sim. Você falou que você fez o curso na França, lembra da INSEAD? O que que você vai aprender? Autoconhecimento. Então, você vai entender como é que foi formada a sua identidade. E a memória Sim, familiar, ela é a transmissora dos valores, né, que formam a sua identidade. Se você não tem isso, como é que é o grupo que você pertence? Se você não tem essa conexão com seus valores, os valores de fora acabam ficando mais importantes para você. sim. Então, por isso a importância da memória familiar ser transmitida, geração para geração, porque são esses valores que formam a pessoa e que fazem toda a diferença. E quais os processos que mais te marcou de reconstruir histórias familiares, especialmente dando como exemplo, talvez você não possa desvendar as outras famílias, se tiver alguns exemplos você poderia dar, mas o que te marca mais nesse processo de reconstrução das histórias das famílias? Ah, quando você está conversando com as pessoas, né, e quando você consegue reconstruir essa história, e que a maioria das pessoas percebe isso, para mim é muito recompensador, porque assim, sempre eles voltam e falam assim: "Nossa, eu não sabia que meu bisavô gostava daquilo, é igual que eu gosto. Ninguém mais da família, só tem uma pessoa assim", né. E eu tenho assim experiências, fantásticas, eu diria, né. Teve uma família que uma pessoa me ligou tarde da noite, assim, chorando, e me disse: "Puxa vida, agora que eu entendi o que é isso aqui", porque a família toda participou do processo e ele não quis participar. Aí ele falou: "Nossa, agora que eu entendi o que é conhecer a história da minha família". Porque
que eu tinha esquecido que meu avô era assim, que aquele meu primo era daquele jeito, o quanto nós brincamos juntos. Então, tudo isso vai fazendo diferença para a pessoa. E o quanto se carrega disso, né? Eu vou falar um exemplo da minha família. A minha avó paterna tinha um gato assim que era o xodó, e ela andava com ele para todos os lugares. E um dia ela andando no mato na fazenda, sem querer ela pisou no rabo do gato. Ele, né, teve uma atitude de bicho, ele virou do lado e o quê? Mordeu a Olha. perna dela. Ela não quis ir para a cidade curar, ficou feio o lugar, e ela contava para a gente essa história. Assim, ela mostrava aquela ferida que era feia, que horror. E o que que ela dizia no final? Gato é um bicho traiçoeiro. É a memória que ela tem do Então, gato. assim, aí eu Tinha, né? sei que na minha família, assim, nem meu pai, nem meus tios, nem meus Tiveram gato. primos, ninguém tem gato. Só bisneta que foi ter gato. Olha Você o vê impacto que isso fez na família, né? Em em gerações. gerações. Porque eu só me dei conta quando eu estava fazendo a história da família. Eu falei, nossa, ninguém tem gato. Esse é um processo que, como você falou, é muito interessante, que eu lembro quando a gente começou a fazer, para que não fosse uma coisa que também gerasse mais ruído ou problema de, às vezes, trazer, você deu um exemplo do gato, né? É. Mas às vezes traz aquela mágoa, o ressentimento que tem a família de alguma discussão ou algum momento que marcou um e talvez para outros não foi nada, né? E como é para você lidar com essa questão da reconstrução sem criar atritos entre as famílias? Porque o núcleo da minha família são vários núcleos, né? Foram Sim. meu avô do lado de pai, foram 4 irmãs, 3 irmãos, então em média ali a gente tinha 3, 4 primos e primas, somos ainda em 28 primos consanguíneos diretos, né? Você imagina a confusão que era na infância e tal. E eu lembro quando a gente começou, a gente nomeou vamos dizer, chamar cabeça de chave de cada núcleo para poder puxar as memórias e tal. Eu estava muito preocupado na época que isso pudesse trazer novamente algumas brigas, mágoas, como toda a família teve. E eu lembro que o processo foi muito construtivo, foi muito produtivo no sentido de resgatar o lado bom. Existe até um grupo hoje da família que só troca mensagens gostosas e tal, celebrações, momentos. Mas qual metodologia você utiliza para evitar essas questões das disrupções e, ao mesmo tempo, resgatar aquilo que é o de mais valioso e importante, que é a memória, né? Que a gente tem com tanta saudade daqueles momentos de infância e dos nossos avós e antepassados. Nós criamos uma metodologia que vamos até fazer um curso ano que vem para memorialista, que a gente, Que né? legal. Mas tem duas questões. A primeira delas, os neurocientistas explicam que todas as coisas ruins, a gente tem isso muito claro na nossa mente, porque eles dizem que a gente tem um cérebro primitivo. Ou seja, se acontecer uma coisa ruim, eu já sei como reagir. E as coisas boas, o cérebro fala assim: deixa para lá. É boa, é fácil, eu sei. Então, Ok. uma das coisas que tem que ressaltar, eu sempre falo, na memória familiar tem que repetir muitas vezes as coisas boas, né? Você tem que também ouvir e saber separar, ter ética, sensibilidade do que compartilhar com a família, né? Ok. Para isso não ficar uma coisa, como você disse, trazer à tona, né, coisas ruins. Quem escuta, a gente escuta tudo isso, mas você tem que saber separar Filtrar. e tem que chamar atenção. Olha, teve isso de ruim, mas teve tudo aquilo de bom. Então você vai fazendo a pessoa trazer o que você acabou de falar, os momentos bons, que a gente tem muitos, mas a gente se esquece deles. E esse é um papel da memória familiar. Eu digo que a memória familiar é uma semente de afeto. É uma palavra bonita, uma semente de afeto. Para mim, assim, foi muito engrandecedor, porque talvez para alguns primos, alguns momentos, como você colocou, da infância, podem ter sido uma memória negativa, vamos chamar. Tá. Mas eu só tenho memórias positivas, assim, boas lembranças. Eu acho que talvez foi até um drive que me incentivou muito a buscar resgatar essas histórias, né, que estavam se perdendo no tempo. Porque os mais velhos vão falecendo e a gente vai passando isso
de boca em boca e no final as gerações futuras acabam perdendo da onde veio, né? E como tem sido esse trabalho de você resgatar? Como você tem visto o impacto de resgatar essas memórias ao longo das gerações? Ele é sempre, eu digo, ele é sempre benéfico para mim que faço e para as pessoas, porque Sim. sempre no final a gente tem declarações como a que você fez, né? Teve uma família que, assim, eu conversei com eles, os 5 tinham mais ou menos na faixa de 50, mas tinham 3 deles que tinham passado um evento quando eram pequenos, eles estavam brincando numa sala, tinha uma mesa e coisa de criança, alguém bateu e caiu e quebrou. Aí a mãe veio, deu uma bronca, claro, e eles cresceram com aquilo. Então os 3 falavam assim: "Não fui eu, fui ele". Era um falando do outro, Quem mas que ia apanhar, né? quem que ia apanhar, mas assim, na verdade, o adulto não deveria ter deixado as crianças entrarem ali. E o que foi bacana é que só depois do trabalho que a gente fez é que eles sentaram para conversar, falaram assim: "Vamos conversar sobre isso". Não foi nenhum de nós. E aí se mudou a perspectiva disso. Foi muito bacana. A memória, você pode. Acho que também tem muito trabalho que você, quando você volta no tempo e consegue reconstruir aquela memória, você pode alterar, Significa ressignificar. perfeito. Eu acho Isso. que eu ia até te perguntar, né? Como o resgate da memória, ele pode fortalecer os vínculos e a coesão familiar. Sim, né, com esse exemplo que eu acabei de dar, você consegue ressignificar, porque você já cresceu, você já tem um pouco de maturidade, você já consegue enxergar fatos que são de crianças, de adolescentes que você viveu, né? Teve uma outra família, vou citando casos aqui, que uma pessoa da família, uma família grande, falou assim: "Eu não vou participar". Então o projeto parou, porque enquanto ela não viesse, eu não ia participar. Ela tinha tido um apelido de pequena e ela não queria que ninguém falasse desse apelido, né, Traumatizada, super forte. traumatizada. E aí ela foi bastante difícil, nós ficamos 7 meses com o projeto parado e eu conversando Uau. com ela, até que um dia eu cheguei para ela e falei assim: "Olha, todos da sua família, né, todos os primos dos seus filhos vão estar lá vendo a história da mãe, menos você, menos os seus filhos". Aí ela parou, pensou, falou assim: "Nossa, é bobagem, né". Aí ela me perguntou: "Quem foi que me falou desse apelido que eu não gosto?". Eu falei: "Ninguém". Porque, assim, era uma coisa tão antiga, tão sem noção, aquilo não tinha mais validade nenhuma, não tinha proveito nenhum. Ela falou: "É, então eu estava, acho que, enroscado com alguma coisa que não precisava", né, Muitas então vezes a gente pressupõe uma coisa que nem existe. Na verdade, é uma exatamente. coisa da nossa cabeça, que nós criamos, a nossa interpretação, né? É. Porque você tem uma coisa que eu sempre falo que, assim, é juízo de valor. Tá. Então você, assim, uma das grandes coisas que eu vejo, assim, de dificuldade na família da relação, é uma coisa que chama expectativa. Eu tenho meu juízo de valor e aí eu falo para um parente meu: "Como é que ele pensa diferente de mim se ele tem o meu sangue?". Só que eu esqueço que ele também está falando assim: "Como é que ela Pensa pensa diferente. diferente de mim se ela tem o meu sangue?". Então eu trago para mim um juízo de valor do que teria que ser feito. Então a gente precisa diminuir essa expectativa. E eu acredito que a memória familiar contribui muito para isso. E o processo de reconstrução dessa memória em termos de fotos, imagens, como que é feito isso? Porque lembro que a gente começou, na época, pelo site, né? Isso. Que depois eu queria que você contasse um pouquinho que o site hoje vai até se modernizar. Você falou que você está criando vamos dizer, um Facebook da família, né? Um Isso, Instagram da família. uma rede social para a Porque família. o site também já até está perdendo, as pessoas nem entram no site mais. Mas foi por ali que a gente começou a trabalhar pelo genograma, né? Pela Sim. árvore genealógica da família, que tinha um tio meu que era assim fanático pela história da família e ele levava esse e ele deixou com, sabe que ele deixou com várias pessoas o A árvore genealógica. documentado a árvore genealógica. Ele falava para mim, eu não dava muita bola porque também era muito Hum, novo, né? Aquilo despertou em mim só quando eu fui para o Líbano e eu peguei aquele documento, tinha guardado, é, e foi daí que a gente partiu o trabalho, né? certo. Mas conta um pouco como é que é esse processo, porque dá muito trabalho. A gente tinha mais de 400 pessoas que você entrevistou, no nosso Quase caso, né? isso, é. Como que organiza isso para alguém que está nos assistindo? Como é que é o processo de se organizar isso tudo na linha do tempo?
Isso. Como eu disse, assim, meu primeiro trabalho é organizar a informação, né? Eu aprendi isso. Mas a gente tem uma técnica, uma metodologia, né? As pessoas vão contando histórias de como ela se lembra. E aí nós conseguimos organizar cada uma e as histórias são relacionadas, né? Então, por exemplo, se tem uma foto do aniversário da sua avó, você está lá, você vai estar lá na página da sua avó, mas também vai estar na sua página. Então, as histórias ficam relacionadas. E para nós que somos acostumados a trabalhar com metodologia, é muito mais simples. Por exemplo, se alguém traz uma caixa com 5 fotografias, fica muito difícil ele separar, ele contar, ele explicar. Por quê? Porque aquilo está cheio de sentimentos. Para mim, não. Eu vou ver como é o local, vou ver coisas que eu possa referenciar, que data é aquilo. Então, eu vou ter uma separação diferente, porque nós somos técnicos. Nós Sim. não estamos intermediando sentimentos, porque não foi vivenciado por nós. Por isso, é uma dificuldade quando alguém da família vai fazer a memória familiar. Porque Pessoal. é muito pessoal. Ele enxerga coisas, né, segundo o juízo de valor dele. E aí fica mais difícil você conseguir. Porque, como você mesmo disse, todo mundo tem um ranço com o primo, ou com o tio, ou com alguma coisa, né? E essa questão do ranço, assim, também gostaria de ressaltar sobre o ranço, né? Assim, se a sua família, assim, seu pai ou sua mãe tem algum ranço com algum parente, você vai crescer ouvindo Ouvindo aquilo. aquilo, é verdade. E você vai ter distância dos filhos dessa pessoa, porque não é uma coisa sua, uma coisa que você vivenciou e como foi muitas vezes falada, você interiorizou aquilo como fazendo parte do seu comportamento, vamos dizer assim. Então, e a memória familiar ajuda também nessa questão, porque ela vai trazer as coisas boas, deixar esse ranço bem apagadinho, e isso ajuda muito, né, as pessoas a voltarem a conversar, ressignificar as questões. Eu lembro muito bem dessa época, desse processo que você está dizendo, das pessoas resgatando as fotos e documentos e as memórias, né? Então, muita gente tinha muita informação que estava guardada. Essa informação estava fragmentada, estava espalhada, estava desorganizada. E ela ia se perder, porque as pessoas vão lá, põem numa caixa, como antigamente. Eu gosto também de guardar fotografia, cartas, documentos. E foi uma surpresa positiva, que é o que você está falando, que eu também tinha receio que isso pudesse trazer, como eu falei, à tona processos, né, na época de algumas discussões. Mas, na verdade, foi um processo muito gostoso de fazer, de ter tempo para organizar. Mas eu acho que deve ter sido um desafio enorme, porque até documentos que a gente teve que traduzir, e, como você falou, tem um processo que eu acho bem interessante como é que você foi fazendo. A gente foi corrigindo os textos, cada um foi contribuindo com o seu núcleo, né? A gente É, também conseguiu colocar a história de cada núcleo, não sim. só daquilo que era do núcleo da onde eu vim, né? Mas também dos meus tios avós, minhas tias avós. Não, foi um processo que assim, relembrando, e o livro está lá, né? Virou livro de mesa. Meus sobrinhos hoje, e daqui a pouco netos, vão ver e está lá documentado, né? Mas eu queria abordar também um pouco dos erros mais comuns que as famílias cometem ao tentar perpetuar a sua história. O outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Uma coisa que a gente acabou de falar sobre o ranço, né? Então você tem que tomar cuidado que aquilo é uma coisa sua, que é um particular seu. Seu filho não tem a ver com isso, né? Então isso é aquela coisa de você ficar lembrando o ruim e esquecer dos bons Sim, momentos que você bom, viveu, né? Outra questão, a gente geralmente começa a memória familiar com algumas pessoas na família, porque muita gente tem muito receio. Aí eu não sei quem vai querer saber da minha vida, quer saber tudo. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que vai agregando mais gente. Ah, era só isso. Ah, então, olha, meu primo falou isso aqui, eu vim trazer só isso. E quando ele traz uma questão, aí ele consegue trazer mais coisas, né? E agrega outras pessoas. E é muito importante essa comunicação direta, ótimo. clara, bem explicada do que é.
que a gente não vai fazer nenhuma bisbilhotice, a gente vai Bisbilhotice. a gente vai conversar e a gente explica o que nós vamos conversar, que tipo de documento a gente quer, por que vai ser documentado, né? Quando uma pessoa conta uma história longa, a gente, né, tira as partes melhores e deixa para ver, porque assistir uma coisa muito longa não vai, né? Fica difícil. E isso acaba gerando, né? Porque enquanto a gente está fazendo o processo, outros familiares que não queriam entrar começam a falar assim: nossa, mas é só isso. Ah, eu lembrei de uma coisa. E esse lembrei mexe com o coração, né? Ah, então eu vim aqui falar só uma coisinha. Isso é uma coisa muito boa, que vai. Tem que ter realmente metodologia. Não dá para você começar um processo desse sem ter tudo muito bem clarificado com a família, o que é, onde começa, onde termina, tudo que a gente vai falar. Esse período, esse prazo, geralmente tem uma média ou depende de cada família? Quanto tempo geralmente demora para você fazer esse processo de resgatar a memória e colocar isso tudo documentado? Assim, eu posso falar para você que assim, 6 meses eu consigo fazer, mas por que fica difícil? Porque eu marco para conversar com uma pessoa, ela precisa mudar a data, porque ela vai viajar, ela teve uma coisa de trabalho. Depende da agenda de cada Da um. agenda das pessoas. Eu dependo muito mais da agenda das pessoas do que do meu prazo, porque nós temos uma equipe, né, que trabalha junto, então a equipe consegue dar conta do prazo que a gente estipula. Eu lembro que a gente tinha muitas pessoas para conversar, né? Mas como a gente selecionou um em cada núcleo, aquele núcleo ficou responsável em coletar a informação da família dele. Isso. E aí ajudou a te organizar, né? E eu também não fiquei intermediando, porque como você falou, por que o Nelson ia querer estar mexendo aqui nas minhas coisas? Então, o fato, eu acho que você colocou uma parte importante que eu acho que é muito usado em consultoria para empresas familiares, que é uma pessoa neutra, uma pessoa independente, e a forma de comunicar, né? De transparência, de ética, de você poder falar sem... Gostei da bisbilhotar a vida da pessoa. Né, porque é desagradável, porque assim, quando a gente vivenciou, como a gente já falou aqui, muitas coisas na infância, né? Sim. E às vezes você teve uma briga lá atrás com o primo, e quando você está contando, aquilo vem na sua memória. E aí você fala, né? Mas fala brava, porque você lembrou daquele momento. E aí você continua a história. Então você precisa saber que aquilo foi só um momento e que aquilo não vale para frente. Então você tem que ter sensibilidade. Muita. Você atua como uma pessoa, tem que ter muita sensibilidade, um filtro também para não passar à frente, que você acaba até virando psicóloga, né? Ali as pessoas falam com você e tal, desabafam. Mas você podia falar como transformar a memória em um ativo vivo que inspire as próximas gerações? Mantendo a memória viva, passando as histórias de uma geração para outra. Né? Esse processo de memória familiar ele é fundamental. Né? Dentro da governança se fala muito sobre isso. Sim. Por quê? Porque na empresa você consegue colocar regras. Verdade. Mas na família não tem regra. Né? Porque nós somos pessoas diferentes, na família as pessoas são diferentes. Então não dá para você falar uma regra, né? Uma vez uma família falou assim, mas a gente tem que ter uma regra igual para todo mundo. Eu falei, vamos pensar numa regra. Todo mundo vai usar azul, porque o patriarca da família gosta de azul. Então tudo vai ser azul, a casa, as roupas. Ele falou assim, não, você está exagerando. Eu falei, você não falou para fazer uma regra igual para todo mundo? É isso. E aí não é isso, que o ser humano é diferenciado. E a memória familiar, o trazer essas histórias, o ouvir essas histórias, porque aí as pessoas me dão o feedback, faz muita diferença. Né? Você ouvindo da própria pessoa, falando, nossa, eu lembrei daquele dia que a gente foi brincar de cavalinho, você lembra? Que eu caí, a gente se machucou, e aí isso vai no coração. Isso é o afeto. Então você traz essa parte do afeto. Isso precisa ser passado para todas as gerações, né? Eu entendo que a gente tem uma dificuldade com essa questão de separar empresa e família, porque nós vimos, né, de uma família patriarcal, né? Lá no começo, o pai vinha e falava para o filho, olha, vai o aprendiz, né, você vai fazer como eu fiz. E demorou para mudar esse processo. Acho que começou a mudar com a governança familiar, né, você fazendo os relatórios e criando regras para as coisas. Mas isso é mais difícil, porque o filho vai, estuda e traz coisas novas. Então, se você não cria o hábito,
de conversar em família, separado da empresa, fica difícil. Porque, por exemplo, assim, você vai na empresa, você vai chegar na mesa de reunião e falar assim, pois é, eu queria comprar aquela roupa, ou eu gostei, eu queria fazer um passeio. Você está na empresa, você não vai falar disso. Então, por que que na família você traz? Não, você fez aquela coisa e outra coisa. Então, a gente Verdade. precisa aprender a separar família, família, empresa, empresa. É um processo difícil, mas eu acho ele muito necessário. Na governança familiar tem essa parte de regras familiares, que eles chamam, né, de código de conduta, tem vários nomes, código de conduta, código de ética, Protocolo. constituição da família, e como você falou, cada membro ele tem a sua particularidade, a sua característica, mesmo vindo da mesma educação e valores dos pais, né? Mas essas regras, assim, para tentar trazer uma forma de tratamento mais justa e igualitária, ela é muito válida, porque senão você começa a tratar um diferente do outro, aí que geram as discussões, né? Então não é a questão de usar, você falou, o exemplo de usar, todo mundo tem que usar o azul. Você consegue até fazer isso se quando o patriarca ou a matriarca está lá. Depois que não está lá, ninguém, a pessoa que gosta de rosa não vai usar azul. Mas se todos forem dadas oportunidades e tratamentos iguais, eu acho que essa regra ela ajuda muito. Que é o que você falou, é separar dos problemas pessoais ou de interrelacionais e levar isso para dentro dos negócios. Né? Eu costumo dizer muito que os problemas não começam dentro dos negócios, e sim dentro do seio da família. Que essas relações interfamiliares é que acaba eclodindo dentro da empresa, né? E eu ia até te perguntar, né, o que você aprendeu sobre essas questões de relações humanas e intergeracionais nas famílias empresárias, né? Como é que você lida com isso? Eu aprendi muita coisa, acho que eu acabei falando muita coisa aqui, né? E aí, voltando àquele exemplo de tudo azul, se você tem um espaço para diálogo, Ótimo, né? Então, assim, você pode chegar para o patriarca e falar assim, bom, tudo azul, assim, a gente pode usar um azul mais claro, ou vamos usar um outro tom. Aí você tem espaço, e aí ele vai falar assim, não, azul mais claro, não, pode ser verde. Aí mudou tudo. Mas você tem espaço espaço de da conversa, escuta. o espaço da escuta. É necessário treinar essa escuta. Porque, em geral, os patriarcas mais velhos, eles não foram treinados a escutar. Né? Eles foram treinados a obedecer, seguir a regra que vem vindo da família. Né? E tem uma coisa que eu ouvi uma vez de um empresário que ele falava assim: meu avô me ensinou que, em primeiro lugar, são os negócios, depois a família. Se você faz isso, quando ele vai voltar para a família já foi, os filhos estão grandes, ele já está com os netos, e aí fica difícil fazer, Conectar. conectar. Né? Então, assim, precisa, né, ainda mais hoje em dia, eu acho que precisa andar tudo muito junto. É difícil, mas eu acho que precisa começar nesse processo, que eu acredito muito que a memória familiar ajude bastante, porque você vai abrindo espaços. E é interessante dizer que, assim, dos patriarcas, quando eles começam a contar a história, eles falam assim: nossa, você sabe que meu pai falava isso, mas eu já mudei com meu filho? Eu acho que não é assim. E com meu neto, então, aí é outro mundo, né? Então, é como, não sou psicóloga, mas você acaba levando as pessoas a fazer uma reflexão. Por isso que eu digo que a memória é uma atitude de autoconhecimento, Sim. né? E isso é muito bom, eu acho. Você está fazendo refletir na questão também de uma frase que eu falo, pergunto muito para as famílias empresárias, é o que vem primeiro, né? O negócio ou a família? E aí, quando você fala que são os negócios, ok, para os negócios perpetuarem, você tem que ter uma família alinhada e sem o negócio a família não sobrevive. Mas se você não tem uma família, para que servem os negócios? Exatamente. Então, porque a pessoa às vezes tem um negócio muito bom, muito bem sucedido e a família está destroçada, né? Então, você podia compartilhar um pouco também como que algum trabalho que você fez reverteu ou impactou ou trouxe de volta o afeto, a memória, de forma de reconstrução desse legado de uma família? Eu acho que, né, algumas coisas eu falei aqui, mas assim, você mesmo deu um exemplo, né, do quanto isso aproximou a sua família. E aquela ligação que eu tive de uma pessoa 11 horas da noite, assim, né, altamente Emotivo. emotiva,
foi assim, para mim foi, eu falei, não, realmente a gente está no caminho certo, né? Eu acho que esse trabalho tem tudo a ver, porque eu não sou eu que faço nada, na verdade, eu ajudo as Esse é pessoas, instrumento. eu sou um instrumento para que as pessoas repensem, ressignifiquem algumas coisas que foram ruins e olhem para as coisas boas e repitam essas coisas boas dentro da família, porque você vai repetindo, isso vai ficando. Porque é comum, né, quando a gente tem coisas ruins, ouvir dos patriarcas, assim, sempre as mesmas histórias e dificuldades, as coisas ruins. E a gente não tem isso, né? A maioria das pessoas fala assim: nossa, ele teve uma resiliência muito grande para passar por aquilo. Sim. Em geral, você fala assim: ah, vai contar de novo aquela história triste. Né? E você não lembra como foi aquilo para ele. Então, se as pessoas se permitirem falar assim, por que você está contando isso? Você falou outro dia para mim, tem mais um resto da história. Então, você abre um caminho que eu penso que para os mais jovens é mais fácil do que para os mais velhos. Então, talvez os jovens tenham que dar um passo, respirar fundo e falar, deixa eu ouvir. Deixa eu abrir meus ouvidos e meu coração. Né? O pace da comunicação é diferente. A gente aprende muito a comunicar, porque né, na geração mais antiga é uma conversa um pouco mais, um tom mais calmo, mais espaçado. Geração mais nova, mais acelerada, tem até hoje, né? Os aplicativos, você põe 1.2, 1.5, tem gente que escuta até no 2. E quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, se você conversar acelerado, ele não vai nem pescar. Se você também falar com um jovem ali, começa a falar muito calmo, ele já se desinteressa. E como que você tem feito hoje para lidar com essa geração mais nova? Porque o trabalho de memória familiar, de colocar isso num livro, né, num acervo, a parte do site e tal. Essa geração mais nova com a fluidez, eles quererem tudo com muita rapidez, imediatismo. Como é que você tem lidado com essa geração milênio, Z? É interessante porque eles falam assim para mim, por que você quer saber da história? Né? Tem uma vinheta que eu vi outro dia, assim, um neto, a avó perguntou para o neto assim, por que você põe fotografia no Instagram? E o neto responde, para as pessoas verem. E ela falou, por que você quer que as pessoas vejam? Ele fala assim, não tem resposta. Para os jovens, que quando eu vou conversar com eles, eu falo assim, você tira selfie? Sim. O que você faz com essa selfie? Vou guardando no telefone. Quando enche, vai para a nuvem. Quando você precisa, ele fala assim, não vou precisar. Mas quando você for lembrar de uma viagem, ele fala assim, eu acho. É a resposta que eles dão. As fotos que seus avós e seus bisavós tiraram, antigamente era muito difícil fotografar. Né? Era um outro mundo. Né? E aí você conversa sobre isso com eles, como era diferente. Eles falam assim, mas lá era tudo fácil. Fala assim, bom, o que é fácil? Vamos pensar, por exemplo, numa coisa muito simples, cozinhar arroz. Não sei se você sabe, quando o arroz cozinha, você abaixa o fogo. Onde você abaixa o fogo do fogão de lenha? Não tinha, né? Você tinha que saber que você tinha que levar para um canto Puxar específico. Pra cá, Então, são conhecimentos de cada época. Então, seus conhecimentos são completamente diferentes do dele. Ele tem conhecimentos para passar, muita coisa. Ele tem experiência do saber fazer dele, do jeito dele, na época que ele tinha algumas ferramentas. Ele não tinha as suas ferramentas. Então, o ideal é que você escute um pouco, ensine um pouco, aprenda um pouco. Tem que ter essa troca, né? Porque no caso da selfie, por exemplo, o seu avô não tinha a menor chance de se imaginar numa selfie, né? Então, são coisas completamente diferentes. Ele precisa entender o quanto é importante isso para você, porque ele não faz ideia que você vai num lugar, você quer tirar uma selfie em vez de olhar para o lugar. São coisas da atualidade, dos jovens, que faz todo sentido para quem está vivendo agora, para esses jovens. E não faz sentido para o mais velho. Então, você tem que ter, dos dois lados, esse equilíbrio e essa boa vontade de começar a conversar. E aí volto de novo que a família, né, a memória, a família abre um caminho para isso. Porque às vezes ele olha e, né, quando a gente começa a conhecer a família, eu consigo chegar para o jovem e falar assim, olha, essa foto aqui do seu avô, o que você acha que é isso? Quando foi? Por que isso? E aí ele vai tentando adivinhar e é difícil, né? E quando ele conhece a história, fala, nossa, era isso? Então, isso acaba abrindo. E aí traz novamente o senso de pertencimento, o orgulho de pertencer àquela família. Porque nós somos seres gregários, né? Desde que a gente nasce, a gente precisa de grupos para conviver.
Então, a família é o nosso grupo, o nosso primeiro grupo que a gente convive. Exato. E eu digo que a gente aprende na família através das histórias que a gente ouve desde que nasce. Porque Canção de Ninar é uma história cantada. Ali também está transmitindo coisas, né? E nunca, não precisa ser uma história longa, por exemplo. Você pode lembrar no dia que você foi atravessar uma rua, que sua mãe parou e falou assim: olha para a esquerda, olha para a direita. E aquilo fica na sua memória. E você vai usar aquilo para muitas outras coisas. Então, tudo é ensinamento. Só que a gente tem que ter a humildade, né, de falar assim: nossa, eu aprendi muita coisa boa. Esse espaço hoje de você dar voz para as novas gerações e também respeitar a tradição, eu acho que é o principal equilíbrio, está aí, entre tradição e inovação, né? É, Essa geração mais nova, eles querem entrar cada vez mais cedo em empreender e tocar nos negócios, então você vê aí CEOs com muito menos idade do que eram, né? Pessoas estão exato. assumindo os negócios, mas a longevidade também é um fato que tem acontecido, a gente tem vivido mais, e os patriarcas vão viver mais e vão demorar mais para talvez largar o osso. Então, é, esse equilíbrio aí que eu acho que vai ser o grande desafio de como lidar para a continuidade da família empresária. É. E o que você tem trazido de tecnologia, assim, próximos passos em relação à construção da memória? Só voltando um pouquinho ao que você estava falando, o patriarca precisa aprender a É, fazer outra coisa que não seja só o trabalho, pô, bom né? tópico. E isso é bastante difícil, porque se ele está desde pequeno naquilo, como é que ele vai enxergar outra opção? É bem Verdade. difícil. E o jovem precisa entender que não é só o que ele faz, não é só a diversão dele, né? O pouco tempo de trabalho. Tem que ter um equilíbrio dos dois lados. Tem que ter conversação, que é versar com o outro, que aí, né, entra todo esse processo que a gente está falando. E, perdão? E o Instagram da família, queria saber o É. que você está aprontando em relação a novas tecnologias, novas metodologias para engajar essa geração mais nova. A geração mais nova é muito antenada, vamos dizer assim, né? É ligada nessas questões de tecnologia. E as redes sociais já estão ficando assim enfadonhas, cansativas para todo mundo, Repetitivas, né? repetitivas, as pessoas estão cansadas. Então nós estamos criando uma rede social só para a família. Porque aí você tem espaço para conversar, para contar de uma viagem, para contar de um curso que você está fazendo, Que barato. para E, poder conversar na família. e uma proteção também hoje da questão da segurança e do sigilo, né? Da Sim. informação, de privacidade, que hoje é tão difícil, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes os jovens colocam coisas na rede social e isso repercute muito mal, porque não tem como, ele é de uma família, alguém pega O aquilo sobrenome. e distorce, então fica muito ruim, né? Como essas novas gerações estão ressignificando a ideia de legado? Pegando esse gancho da nova geração. Como é que você Isso. está vendo eles dando continuidade na questão do legado familiar? Eu penso que eles precisam primeiro entender essa questão, eu faço parte dessa família, Sim, né? Porque se você não tem essa noção, né, muitos jovens acham assim, não precisa de ninguém, né? Meu pai, minha mãe, não precisa de nada. é, Ele esquece que teve todo um longo caminho que alguém fez e ele sentou na mesa agora. Só que como é que foi aquele caminho? Como é que foi, né? Ele pode aprender algumas coisas ali. Então, isso é importante também, que o jovem tenha a humildade de ouvir quem deixou alguma coisa pronta para um caminho que ele vai fazer dali para frente, com as novas tecnologias, né? Com os, vamos dizer assim, os novos cursos, os novos aprendizados que ele faz. Mas ele pegou uma coisa pronta. Pronta, assim, hoje está caminhando, né? Ele vai ter modificações, mas está pronta. Ele não começou do zero. Dificilmente alguém de família empresária pega assim e fala, bom, vamos começar agora. Não, tem um longo caminho que já foi percorrido. E isso faz parte do respeito. Respeito, a etimologia quer dizer olhar de novo, né? Então, assim, vamos olhar de novo o que foi feito e vou ficar só com o que eu acho que vale a pena. Então, sim. precisa esse aprendizado desse legado familiar precisa ser reconhecido pelos jovens, que têm novos aprendizados, né? Você tem percebido, está tendo uma volta, um resgate à família, aos valores?
a gente está vendo o movimento dos jovens se casando até mais cedo, né? Eu vejo Sim. meu próprio filho, casou agora com 30 anos. Essa geração está novamente voltando. É uma percepção, né? Acho que você que trabalha com família, com tantas famílias empresárias, está havendo um resgate, um movimento de valorização novamente da família? Eu acho que sim, né? Tudo assim na vida você tem um fluxo que vai, né? Ela É, chega no máximo, depois ela começa a descer. E eu acho que isso é também com relação às relações familiares, a formar uma família, né? Os jovens hoje estão assim, bom, acho que a gente já fez tudo que tinha tudo. que fazer. Então É, agora vamos pensar no futuro, né? Porque você formar uma família é pensar no futuro. E provavelmente isso vai fazê-los repensar assim, bom, eu estou fazendo um negócio para quem? Aí ele vai voltar na família dele, né? não, muito interessante. Tudo, no fundo, volta para a base, né? Para a base. Que é a família. Exatamente. E quais seriam os valores essenciais, ou qual o valor essencial a ser preservado além do patrimônio? O valor afetivo, né, que eu falo que é o valor do coração, que a memória familiar é uma semente de afeto, porque você tem que olhar as coisas boas que tem, que foram passadas para você, os valores da sua família que foram passados para você. Às vezes os jovens falam assim, mas que valor eu recebi da minha família? Ele não tem muita noção. Só vai ter noção quando ele está nessa fase que você falou assim, ele começa a formar a família dele, ele fala assim, nossa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, Sim. porque é uma reflexão que vem junto com essa atitude de formar uma família, de ter descendentes. E conta um pouco do seu livro, que eu tive a honra de participar, escrever um capítulo, né? Ai, foi Como que uma foi honra. esse processo de você escrever, não só do trabalho que você faz, mas sim escrever sobre a memória familiar? Como eu trabalho há quase 25 anos com memória familiar, vinha meio que sendo cobrado das pessoas assim, escreve, conta pra gente como é que é. Então, eu fui escrever sobre a memória familiar, mas ela não é uma coisa estanque sozinha, ela Sim, está relacionada com a governança, com as empresas, né? Então, tem um pouco de história das famílias, né? sim. E aí, por isso, eu convidei você para falar da questão da governança familiar, porque ela faz parte desse processo. Né? Ela não funciona, vamos dizer assim, não é funciona, mas ela tem um benefício maior quando ela consegue separar empresa e família. Né? Então, é nesse processo que eu comecei a repensar e falei, bom, então vou colocar tudo no papel. Eu tinha, com a minha mãe, muita anotação. E uma coisa que eu sempre faço, eu É. estudo muito também, né? Estou sempre em busca de estudo. Agora estou fazendo um curso de antropologia, que é para entender a cultura, e a psicologia social, como as pessoas agem nessa cultura. Né? E aí eu tinha muita coisa para contar. E aí eu coloquei nesse livro e teve uma grande honra de ter você participando, falando da questão da governança familiar, né? Dessa importância. Na honra é minha. Como é que chama o livro mesmo? Memória familiar, as histórias que os nossos filhos contarão sobre nós, Que se lindo. nós contarmos histórias. Quem quiser comprar o livro da Beatriz, está nas Na grandes Amazon. livrarias, está É, na Amazon é. também. E como você comentou, eu fiz um capítulo sobre a importância do conselho de família, das regras, da questão da comunicação, né? Que eu tenho uma metodologia que eu falo que tem os 5 Cs, né? Que é os principais desafios da família empresária, que são os 5 Cs. O primeiro C é a comunicação, que é o que a gente falou. Tá aberto, como você conversa, como você fala, né? A forma que você comunica, ela impacta diretamente. Então, se você fala de uma forma autoritária, não dá espaço, não dá voz para as outras pessoas, essa comunicação gera o próximo desafio, que é o C de conflito, né? Então, como você lida com esse conflito? O conflito pode ser de forma construtiva ou destrutiva, porque conflito sempre vai ter alguma Sim, divergência, um ponto de vista, mas se você levar conflito para poder escutar o outro, entender, né, que a gente fala empatia, mas até fiz uma formação que chama de escutatória. Na verdade, é escutar o outro e tirar a solução do que ele quer, não do que você quer impor, né? Porque aí perfeito. é a comunicação, de novo, impositiva, autoritária, que gera o conflito. Então, o desafio de você lidar com o conflito, que é o segundo C. O terceiro C, que é o do controle, que é aquela pessoa que quer manter o controle a qualquer custo e também geralmente detém
o poder e o destino da família, porque quem detém o controle da família detém o destino. Então, é a questão de capital, né, de quem, como é que é a forma de receber dividendo, distribuição, no caso do dinheiro. Então, o dinheiro como ferramenta de ou coesão ou desunião. Então, se os valores estão muito baseados na questão do dinheiro, a família, quando não tiver mais o patriarca ou o negócio, não vai estar próxima. Mas se haver uma coesão familiar pelos valores, que é o que a gente está falando aqui, a família prevalece junto. Depois você tem a questão da conexão, que é como você transmite esses valores. Se você, é o que te conversou muito também, se você transmite de uma forma positiva, de boas memórias, de senso de pertencimento, de orgulho daquela família, da origem que você veio, da história, né? Foi tudo, todas as famílias praticamente que vieram para o Brasil foram imigrantes, sofreram muitos. Com questões de foragidos de guerra ou de situações de passar fome e começaram aqui do nada e hoje construindo impérios. Então, dar valor, né, nessa conexão, como você transmite os valores. E o final, que é o que eu gosto muito, é a capacitação, que eu falo que como você capacita os membros da família empresária. Não só a família empresária, mas a capacitação serve para tudo. Se você tem uma formação, não só estou dizendo uma formação na faculdade, mas se você tem uma formação como indivíduo, como protagonista, cidadão do mundo, de viajar, conhecer novas culturas, estar aberto a aprendizado, né? Sempre. E eu acho que a capacitação fecha essa principal importância da gente saber ter um pouco de musculatura, né? Ter casca de resiliência, estofo, que a gente fala. E aí até te perguntar, então, você acha que é muito importante a questão da formação para a família empresária, que você tá estudando agora novamente, é uma pós-graduação? Isso. Sabe que eu tenho muita curiosidade de estudar antropologia, eu só tenho anotado que eu sempre quis fazer uma formação. Conta um pouco para nós o que é essa formação e por que ela está sendo tão importante para você nessa fase da sua vida. Porque, assim, no momento agora que eu estou parada, né, tive aqui um probleminha na perna que me fez parar, eu comecei a repensar a questão da cultura das famílias, né? Como é difícil passar a cultura das famílias, né? Nesse momento, como a gente falou, que os jovens estavam um pouco distantes né, achando assim, eu sei fazer tudo porque eu tenho cursos, né? Mas a cultura da família é muito importante, porque ela traz um aprendizado que eu digo que é um aprendizado de vida, é um aprendizado de relacionamento. Então, eu comecei a pensar nisso e eu falei, bom, a antropologia estuda isso. Como é que é a cultura de cada povo? O que influencia a cultura? E aí estou indo para a cultura das famílias. Como é que isso influencia o comportamento, as reações da família? Porque dentro da família você tem muitas diversidades, né? Até há pouco tempo a gente tinha mulheres que, na família empresária, não podia nem falar. E hoje a gente tem mulheres em cargo, tem espaço, elas têm cargo de chefia, né? Então, isso está mudando. E como isso está afetando os jovens? Como isso está afetando a nossa sociedade? Porque isso vai mudando a sociedade, esses comportamentos. Então, eu tenho muita curiosidade, assim, aí fui estudar isso. E aí tem a psicologia social, que é ligada a esse curso, que é como as pessoas reagem a essa cultura. Né? Okay. Que é essa vivência da cultura, da família, da sociedade. Porque, pensando em famílias empresárias, você tem uma cultura na empresa, que veio muita coisa da família. Mas você tem uma cultura na família que vai ficar só na família. Né? As pessoas sempre falam assim, você não vai mandar um filho embora da empresa. Hoje em dia isso não existe mais. Você está na capacitação, como você falou bem. Então, se ele está capacitado, ele vai continuar. Né? Mas ele precisa estar capacitado. Então, tudo isso eu acho que faz muito vamos dizer assim, nexo com o que eu trabalho de memória familiar. Como é que é o comportamento da cultura dentro de cada família. Né? Eu acho que isso amplia o meu conhecimento dessa questão da família. Existe uma característica cultural das famílias brasileiras, empresárias brasileiras, porque isso é uma curiosidade, até eu viajo muito, eu tenho feito formações também fora, eu vejo que
O Brasil tem uma particularidade, então a gente fala que às vezes tem até que tropicalizar. Então, você às vezes traz metodologias de fora que não se adaptam. Isso tem a ver com a cultura, né? Porque o Tem a ver com a Brasil tem cultura. o nosso jeito de ser, né? Não Isso. é o jeitinho brasileiro Não, de dar o jeitinho que é o Miguel lá, não vale a pena. que falam, né? Que veio, que é um pouco pejorativo. Mas você que está estudando isso, você vê uma característica diferente das famílias brasileiras? Eu penso que assim as famílias brasileiras estão se abrindo mais para outros aprendizados, porque nós tivemos uma raiz muito forte dentro, porque as famílias, vamos dizer assim, começaram nas fazendas. Sim, E aí você trouxe essa cultura do patriarca que tomava todas as decisões. perfeito. E isso está É. mudando. Então, essa mudança, mais o patriarca, né, tem que se adaptar, mas também os jovens têm que, como a gente falou, tem que entender o patriarca. Mas é essa cultura que eu acho que está mudando. Ele está vendo que as novas tecnologias, somente no agro, né, Sim, estão ajudando muito as famílias. Então, ele está sendo obrigado a falar assim, bom, não é só o que eu sei, dá para fazer diferente do que eu fiz até ontem, porque também tem outras coisas envolvidas. Então, eu acho que isso é uma cultura que está sendo mudada devagar, mas está sendo mudada. E eu acho que para melhor. Nós temos uma mais europeia, né, que é mais relações, do que americanas, sim. que é mais business Business, direto. direto. Então, eu penso, é essa a minha leitura nesse momento. É bem interessante, porque a nossa cultura ela está mais ligada com a formação europeia das famílias que vieram para a substituição da mão de obra escrava, né? Alemãs, italianas, japonesas, libanesas, etc. Mas a gente tem um alinhamento hoje mais em relação a negócios com os Estados Unidos, né? E não tão com a Europa. Acho que tá tendo você falou, uma identidade própria no Brasil de como fazer negócio, porque aqui, como você falou, a gente é pioneiro e motor propulsor da economia, você acabou de dizer o agro, né? Acabei de fazer uma palestra falando sobre isso, e a tecnologia, interessantemente, que antes afastava, porque as famílias estavam tendo dificuldade de reter talento do jovem, porque ele queria empreender, ele queria fazer a sua própria startup, né, na parte de tecnologia. Hoje, pelas questões de tecnologia, o agro está voltando a ter atratividade para esse jovem, porque ele está podendo empreender dentro do negócio, disruptar e trazendo a tecnologia como ferramenta de trabalho, sem ser aquela coisa dura, como a gente tem falado, que foram as memórias, né, das famílias que vieram no início do século passado, né? Com muito sofrimento, muito suor. Então, é muito bacana você ter dito isso, que a forma de trabalhar, que era de um jeito, está sendo totalmente moldada para essa geração, que também vai ser a continuidade dos negócios e vai reter, vai dar continuidade desse legado, né? Porque sem eles na frente dos negócios, os negócios vão desaparecer. Bom. Muito bacana esse trabalho, assim, muito orgulho do que você faz, muito sucesso do que você tem tido, né? Eu acho que você achou um nicho também que praticamente pouquíssimo explorado. Não digo explorado, mas como você materializa de fato a memória familiar para que ela serva de instrumento para a continuidade da família empresária. Então, eu só tenho que te parabenizar. Eu queria te pedir uma mensagem final para a gente ir encerrando aqui com uma hora de bate-papo, muito gostoso. O que você poderia falar para as famílias empresárias em relação à preservação da memória familiar? As famílias empresárias estão construindo alguma coisa que a gente constrói sempre para o futuro. Se você está pensando no futuro, você tem que ter um olhar diferente do que você tem hoje, né? Porque o futuro é diferente. Então, eu acho que elas devem se abrir para ouvir os jovens, para ter essa conversa de novo, né? As famílias precisam conversar, porque senão para onde vão os negócios? Estou criando os negócios para quem? Né, para deixar aqui, né, aí tem milhões de opções, pode ser para outras pessoas, né, e não ter a continuidade que você espera.
porque tem um grande empenho das famílias empresárias em manter o negócio, que é uma coisa difícil, nós sabemos. Então, é muito importante você pensar em como que você quer que esse negócio continue. Em como não quer dizer exatamente como você faz, mas as possibilidades que você pode abrir para os jovens darem continuidade a esse negócio. É como você quer ser lembrado, né, Beatriz? Exatamente. Como você quer ser lembrado. Então, conte as suas histórias para os seus filhos, para eles poderem contar para os seus netos. Maravilhoso, uma honra te receber. Super obrigado por ter vindo. E vamos dar continuidade, né, nesse legado, contando histórias aqui, que é esse espaço, né, de pertencimento, mas também de voz e protagonismo para as famílias empresárias. Novamente, muito obrigado por participar. E quem ainda não adquiriu o livro da Beatriz, não deixe de ler, que eu realmente fiquei bem impressionado com o conteúdo. E continue nos seguindo nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, você ainda que não nos seguem. E agradeço imensamente, Beatriz, e a todos vocês pela audiência. E até o próximo episódio.